Glória a Deus, sou o pastor Wagner Jesus, São Luís do Maranhão. Estou aqui trazendo mais uma mensagem da palavra de Deus. Mas agora eu quero falar sobre um tema que Deus me alertou. Ele mesmo, Jesus Cristo, o Deus dos cristãos, me alertou para me falar sobre maçonaria. Irmão, nós estamos em cima de um evento que a Bíblia chama de a volta de Jesus, chamado de o arrebatamento, onde ele vai levar uns e outros vão ficar para trás. Muitos vão ficar para trás, muitos da própria igreja, pregadores, cantores, pessoas que oram, pessoas que dizem que são de Jesus, muitos, milhares vão ficar para trás. Por isso Jesus me chamou para me trazer essa mensagem sobre a maçonaria. Por quê? Porque muitos cristãos que dizem que são cristãos estão lá dentro da maçonaria, o seu nome está no rol de membros da maçonaria. Eu conheço pastores que são maçons. E o que eles fazem? Dizem, não tem nada a ver. Não tem nada a ver ser maçom e ser cristão. Lá na maçonaria, eles dizem, ninguém está lá para adorar o diabo. Eu nunca vi adoração ao diabo na maçonaria. Mas não é isso que eu quero falar, meu amado irmão. Eu quero falar sobre mensagens ocultas que estão lá. E só descobre quem estuda, quem investiga. Se a própria Bíblia, a maioria desses cegos que estão lá, não investiga, não lê, que eles dizem que são cristãos, você só pode ser cristão, irmão, se você imitar Cristo, porque isso aqui é o cristianismo. Seguir Cristo porque você imita Ele. Como? Através do que você aprende aqui. Eu só sou cristão porque eu comecei a imitar Jesus pelo que está na Bíblia. Fora da Bíblia, não quero nada fora da Bíblia. Nenhuma filosofia, que esse é o problema da maçonaria. Graus filosóficos. E é disso que eu quero falar para você, porque esses graus filosóficos, eles vão trazendo emblemas, eles vão trazendo coisas que enfeitam a maçonaria, que estão aqui, ó, atrás nesse banner que eu fiz. E quando você começa a estudar os graus, que são chamados de graus filosóficos, que nada mais é do que estudar filosofia, mas dentro da visão maçônica. Nunca filosofia dentro da visão bíblica. Esse é o problema. Porque, por exemplo, a primeira filosofia que eles ensinam errado. Jesus é um homem, somente isso foi, não é mais. Há 2000 anos atrás, Jesus foi, morreu, não ressuscitou, pior ainda, não é Deus. Como que você é um cristão e está na maçonaria sabendo que dentro das reuniões maçônicas estudam esse tipo de coisa e você é proibido? Como que eu vou estar numa reunião social que diz que é para fazer o bem, caridade para os outros, mas insultam o meu Deus de toda maneira, substitui o meu Deus por outros deuses, como Ísis, como Horus, como São João. Na maçonaria é proibido orar em nome de Jesus, mas não é proibido orar em nome de São João, que foi um homem, que foi um discípulo de Jesus. Quero ler aqui contigo que eu quero apresentar para ti alguns símbolos maçônicos e algumas doutrinas que estão lá nos livros da maçonaria, que estão dentro das bibliotecas maçônicas, e a maioria dos maçons nunca leu e nunca vai saber que isso existe, mas estão lá. Sou maçom, mas estou dentro das reuniões e nunca li os livros de doutrina, que dita doutrina de líderes para líderes. Para esses líderes é que ensinam os graus menores. Mas antes eu quero ler primeiro o capítulo de Mateus, a Bíblia, a verdade do cristão. Ele não quer nenhuma filosofia que não se
conflita com este livro. Se conflitou com a Bíblia, não quero. Porque quem vai me salvar? É a maçonaria ou é Jesus Cristo? Que é o único salvador do planeta Terra. Antes da maçonaria existir, meu amado, que foi criada por um pastor chamado James Anderson, da igreja presbiteriana, em 1717, ele que fundou a maçonaria no mundo aqui, como nós conhecemos, foi James Anderson, um maçom, que dali começou a ditar. Outros líderes entraram depois da morte de James Anderson e começaram a ditar doutrinas para a maçonaria, e muitos desses livros são usados desde lá até aqui. Muito esoterismo, espiritismo, que são os graus filosóficos que são estudados dentro da maçonaria. Mas antes eu quero te falar deste livro da Bíblia, que nasceu antes de James Anderson nascer, antes dessa maçonaria que nós conhecemos nascer. Jesus disse, Mateus 10, 32 ao 33, Jesus disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que é que Jesus está dizendo? Primeiro, naquela época, muitos rejeitaram Jesus, mas quem aceitava, há 2000 anos atrás, principalmente no meio dos judeus, que os judeus diziam, Jesus não é Deus, Jesus não é o Messias, Jesus não é salvador de nada, Jesus é um morto, ele morreu e pronto. Mas antes dele morrer, e a Bíblia diz que depois ele ressuscitou, e depois ele falava, ele dirigia, ele instruía, como instrui até hoje aqueles que o amam e que o buscam. Então naquela época, quem queria ser fiel a Jesus era perseguido pelo próprio pai, pela própria mãe. Eles eram até mortos, chicoteados, presos, só porque dizia, não, Jesus morreu e ressuscitou. Está aqui na Bíblia muitas vezes, Jesus morreu e ressuscitou. E depois de ressuscitou, ele próprio começou a falar, a dirigir, a ensinar, a se revelar e dizer, eu, Jesus, estou dizendo isso, isso, isso. O próprio Apocalipse, irmão, foi revelado por Jesus. Jesus já tinha morrido, fazia 40 anos que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele apareceu a João e ali começa a falar, começa a ler o capítulo 1, 2 e 3 do Apocalipse, irmão, para você ver quem é que está falando ali, se não é somente Jesus Cristo. E isso, quando foi escrito, João estava preso, João já era o último discípulo vivo, os outros discípulos de Jesus todos já tinham morrido, só tinha João que estava preso, porque naquela época o sistema religioso da época adorava tudo menos Jesus Cristo. Então adorar Jesus era proibido, principalmente o imperador de Roma, que ele dizia que ele era o próprio Deus, ele era o próprio rei. Se aparecesse outro rei, outro Deus, ele mandava prender e matar. E como os cristãos pregavam isso, ele mandou crucificar, ele mandou matar, e o último que estava preso era João. Os outros, todos os discípulos de Jesus tinham morrido. Mas fora dali, da prisão onde João estava, o evangelho já tinha disseminado para todas as nações conhecidas daquela época. Milhões de cristãos estavam servindo Jesus na perseguição, mas serviam Jesus porque sabiam quem era Jesus, sabia que Jesus falava com eles, mesmo há mais de 40 anos já tendo morrido e ressuscitado. Tá bom? E aqui João está preso ali, Jesus chega e se revela para ele. João, eu nasci, eu estou vivo, eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele fala um monte de coisa. Então a fé do cristão é somente em Jesus, é somente o que ele disse nesse livro, é somente no que João escreveu aqui sobre Jesus, é somente sobre o que Paulo escreveu aqui, Mateus, Lucas, Pedro e outros escreveram nesse livro sobre Jesus. Fora disso, vem a maçonaria ensinando mentira.
Depois você vai ver um testemunho aqui de um ex-grau 33 da maçonaria, sempre foi evangélico, da Igreja Batista, mas era maçom. E depois que ele começou a ler os livros que estão nas bibliotecas da maçonaria, que ele lia muito pouco, não investigava, ele descobriu, eu estou negando Jesus, vou largar isso. Porque ele começou a descobrir o quanto a maçonaria prioriza ídolos, como Ísis, como Deus Horus do Egito. Aliás, a maçonaria é quase toda baseada no Egito, nos deuses egípcios, nas culturas egípcias. Essa é a maioria da filosofia da maçonaria. Mas eles, quando se refere a Jesus Cristo aqui na Bíblia, toda vez se refere apenas a ele como homem morto. Tchau, acabou. Mas aqui está dizendo Jesus, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Sabe o que ele está dizendo? Você, pastor maçom,